Chega mais, pra mim, a história de hoje é um absurdo. Eu falo absurdo pela quantidade de coisas que as mulheres aguentam dos homens. Um tempo atrás, eu acharia que esses abusos eram assim, coisas isoladas, um caso ou outro, mas depois de quase 3 anos de podcast, eu tô vendo que é cada vez mais normal. Abuso de todo tipo. Controle, querer mandar na mulher, dizer o que pode ou não fazer, abuso financeiro, fazer a mulher pagar tudo, traição, manipulação, mentira. A história de hoje é sobre isso. E olha só, eu sempre vejo aqui nos comentários as mulheres falando mal de gringo. Que gringo é tudo louco, quem fala isso precisa escutar o episódio de hoje e quem tá passando por isso também. Quem tem um marido, namorado com alguma dessas características, ouve essa história e compartilha, envia para as amigas, curte, segue a gente no Spotify. Agora a gente está em vídeo no Spotify também, além do YouTube. Então avalie a gente lá, dá as estrelinhas que você achar que a gente merece, mas seja bem honesto, que se der menos de 5 estrelas eu vou puxar seu pé, tá? Sejam honestos. O História de Imigrante está ainda no Google Podcast, na Apple Podcasts e no YouTube. Então, dá uma forcinha aí pra gente. Ah, outro recado, e essa é para quem tá no Brasil ou tem namorado no Brasil. Dia 12 de junho tá chegando e quer dar um presente diferentão pra ele, pro mozão? Que tal dar uma história de vocês de presente, roteirizada e contada por mim? Nós temos aqui um projeto que se chama Sua História é um Presente, onde a gente conta a sua história independente de ser no Brasil ou fora do Brasil. Essa história a gente pode publicar aqui no canal ou não. Podemos publicar para todo mundo ouvir ou pode ser uma coisa só de vocês mesmo, vocês que mandam. O nosso WhatsApp está aqui na descrição desse episódio, então só entra em contato com a gente e a gente marca um bate-papo, beleza? Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje a gente vai contar a história da Adriele. Nossa história começa em São Paulo na Copa do Mundo de 2014. A Copa mais azarada de todos os tempos e trouxe azar para a Adriele. Vou explicar. Ela foi assistir um dos jogos na casa de um amigo e lá conheceu um cara que eu vou chamar aqui de Rogério. A Adriele tinha 24 anos e o Rogério 36. Ele era bem mais velho que ela, tinha 3 filhos, cada um com uma mulher e era ex-usuários de droga. Quero dizer, nem um pouco atraente. Fala aí. Red flag total, mas a Adriele não viu isso. Eles começaram a falar pela internet, a ficar, e 3 meses depois estavam morando junto. Foi tudo muito rápido. O Rogério morava num apartamento que ele tinha herdado da mãe, e a Adriele foi morar com ele. Gente, a Adriele é filha de pais separados e morava com os avós, e sempre foi dedo podre para homem. Só arrumava homem que não prestava. Não sei por que ela achou que o Rogério ia ser diferente. As meninas geralmente acreditam, que vai ser diferente porque existe um padrão de comportamento. No início dos namoros, geralmente os caras são assim, com índole inquestionável, tratam as mulheres bem, o namoro é aquela lua de mel. Mas no caso da Adriele, não teve isso não. Aquela coisa de arrumar um príncipe encantado de virar sapo, sabe? Não, o Rogério já mostrou quem era desde o início. Nessa época, a Adriele trabalhava como cabeleireira num salão, pois logo no começo do namoro, ele deu o maior escândalo. A Adriele estava ali, cortando um cabelo, quando ele ligou gritando: "Vem aqui, vem pra casa agora." Ela parou o que estava fazendo, largou o trabalho, entrou no carro tremendo e foi até em casa saber o que estava acontecendo. Eles tinham acabado de começar a morar junto. Pois chegando lá, ele queria saber se a Adriele tinha mandado uma foto deles juntos para a ex-namorada dele. Hein? O Rogério achou que a Adriele mandou essa foto para a ex dele, como quem quer dizer: olha só, agora eu tô com ele. Uma boa forma de se autovalorizar, né não? Mostrar que tem outras que querem, que estão interessadas. A Adriele não sabia de nada e depois foram descobrir que a menina tinha acesso à nuvem onde ele guardava as fotos. Mas
Precisava gritar? Precisava o Rogério ter armado esse escândalo? Acusar sem perguntar? Aí começou o controle. Controle fantasiado de ciúmes. Rogério proibiu, isso mesmo, proibiu a Adriele de cortar cabelo de homens. Ela cortava mesmo assim, ela era empregada e não era dona do salão, mas ela morria de medo dele aparecer e ficar sabendo. Ela tremia toda vez que tinha um cliente homem. Até a Adriele ir morar com ele, a casa não tinha nem pasta de dente. Ela comprava tudo para casa, porque o bonito tem dessas, ele era bonito. O bonito, além de controlar a vida dela, ainda não trabalhava e fumava erva em casa o dia inteiro. Rogério até arrumava trabalho, emprego bom, assim, que dava uma grana legal, mas não durava muito não. Ele arrumava briga e o errado sempre era a outra pessoa. O chefe, o colega, não sei lá quem mais. Gente, eu sou tão desconfiada dessas pessoas que têm o mundo contra ela, sabe? Tipo, tudo é culpa de alguém. A pessoa sempre é uma vítima. Nossa, desculpa, eu não acredito em pessoas desse jeito. Daí, conclusão, os dois viviam na maior pindaíba. Só com a grana dela, para pagar tudo, era pesado. No meio disso tudo, rolou uma briga com o irmão do Rogério. Ele tinha um irmão gêmeo e por causa de herança, de grana, os dois tretaram feio e o Rogério fez uma proposta para Adriele. Vamos casar e ir embora? Vamos sair do Brasil? Adriele, que sempre quis um relacionamento sério, topou. Isso já era 2016 e já tinha mais de um ano que eles estavam juntos. Ela não me falou, mas eu acho que aqui a Adriele achou que ele ia mudar, que era só uma fase ruim. Eu acho que ela pensou isso. E aí, partiu Portugal. O Rogério vendeu o apartamento para comprar passagem para os dois e ele ia usar esse dinheiro também para pagar os trâmites da cidadania dele. Ele é descendente de português e ia aplicar para ter essa cidadania e, consequentemente, a Adriele também ia conseguir esse documento. Até ali, ela nunca tinha pensado em morar fora do Brasil porque ela achava que era muito coisa de rico. Bom, chegando em Portugal, eles alugaram um quarto na casa de uma pessoa. Era um apartamento, na verdade, e esse apartamento não estava todo mobiliado. No quarto que eles alugaram mesmo, só tinha um guarda-roupa e 2 colchões no chão. Pois um dia lá eles brigaram, coisa boba que ela nem lembra, e os colchões estavam de pé encostados na parede. Aí, por causa dessa briga, a Adriele estava com raiva e na hora de dormir, ela baixou o colchão dela, arrumou lá o lençol, a manta e deixou dele para cima. Tipo assim, você que se vire, eu não sou tua empregada. Pois, minha filha, vocês não têm noção o que o homem fez quando viu aquilo. Era 10 horas da noite quando ele começou a gritar com ela. Sua vagabunda, sua biscata. Vai embora daqui agora! E mostrava o dedo indicando a porta para ela sair. Ele tirou todas as roupas do guarda-roupa e colocou na mala. Ia embora para onde? Em Lisboa? Ela não conhecia nada, ninguém. Adriele se encolheu ali no canto quieta e ficou lá escutando ele xingar. Ela e todo mundo ao redor, né? Era um apartamento e o povo que morava lá também, e os vizinhos. No dia seguinte, com os ânimos mais calmos, eles fizeram as pazes e tudo ficou bem. O Rogério foi trabalhar como motorista de aplicativo e ela começou a fazer escova progressiva nas brasileiras que vivem em Lisboa. E assim o tempo foi passando. Para trabalhar de Uber em Portugal, a Adriele me falou que não é igual assim, tipo no Brasil, nos Estados Unidos, que você faz lá a sua conta e começa a trabalhar. Ela me disse que em Portugal existem empresas que prestam serviço para Uber. Então, assim, você é contratado por uma empresa terceirizada e essa empresa que, por sua vez, é contratada pelo Uber. E o que isso muda? Muda que você tem um chefe. E o Rogério teve, em um ano, 20 chefes. Claro, ninguém presta, todo mundo tem defeito, tá todo mundo contra ele. Ah, e se tivesse chovendo também, não trabalhava. Dizia que era perigoso. O que a gente já sabia, porque era assim no Brasil antes, né? Ninguém muda só porque mudou de país. Não radicalmente. Pode até haver uma transformação, sim, mas isso só acontece se a pessoa quiser.
Até com um traficante lá o Rogério brigou. E uma coisa aqui, erva não é legalizada em Portugal. Então o Rogério fumava escondido dentro de casa, com a cortina e janela fechadas. E detalhe, a Adriele tem problema respiratório. Deu até falta de ar aqui. Ela não falava nada porque tinha medo dele. Ela ficava quietinha. Enquanto o Rogério ficava nessa brigaiada com todo mundo, o trabalho da Adriele estava de vento em popa. Bichinha foi conquistando uma clientela boa, fazendo progressiva para todo canto da cidade. Fazia de 30 a 35 progressivas por mês em Lisboa e nas cidades vizinhas. Ela ganhava 1.500 euros por mês, enquanto ele, às vezes, 200. Às vezes, nem isso. A Adriele pensou, gente, a vida não pode ser só isso, tem que aproveitar. Eu tô na Europa, trabalhando desse tanto. Aí ela decidiu que queria viajar. Assistia os vídeos no YouTube, comprava passagem e ia. Simples assim? Claro que não. Ela só podia viajar se o Rogério fosse junto. E para ele ir junto, adivinha? Ela tinha que pagar para ele também. Passagem, comida, passeios, tudo. Ela conheceu, ou melhor, eles conheceram a Alemanha, Luxemburgo, República Tcheca, Holanda. Ela se apaixonou pela Holanda e pensou ali, um dia eu quero morar aqui. Olha só a intuição. Ela nem falou nada, claro, ela não podia nem escolher onde morar. Em que casa, quem dirá país? A gente ri de desespero, porque eles mudaram de casa e o lugar que ele arrumou para eles morarem era uma tristeza. Tudo embolorado. O teto era preto, sem isolamento, a casa era, assim, um apartamento, na verdade, né? Era gelado e ai dela se reclamasse. E foi assim, depois de 2 anos a documentação do Rogério ficou pronta. A Adriele só podia dar entrada na dela depois que a dele tivesse ok. Com tudo regularizado, ele tirou carteira para ser caminhoneiro. Ela pensou, agora vai dar certo. Durante 1 mês e meio deu certo. Porque depois ele ficou muito cansado. Falou para ela assim... Não dá para ser caminhoneiro, cansa muito. Cansa, né, gente? Cansa. Trabalhar cansa. Até aí ela sabia que o Rogério era agressivo, brigão, esquentado e não gostava muito de trabalhar. Mas agora ela vai descobrir uma outra faceta do marido. A personalidade dele de canalha, de filho da puta mesmo. Desculpa, mas não tem outra palavra para descrever. Um dia lá, a Adriele foi fazer uma progressiva na casa de uma brasileira. Não era uma casa qualquer, era uma casa de meninas. Vocês já ouviram falar nesse termo? Casa de meninas? Pois é isso que vocês devem estar imaginando mesmo. Uma casa que as meninas alugam para trabalhar. Pois a menina que contratou a Adriele era muito simpática, parecia muito boazinha, chamando ela de meu amor e tal. Eu até pensei que a mulher ia fazer uma proposta ali para a Adriele ir trabalhar lá. Mas a parada era outra. Essa mulher disse que conhecia o marido dela, o marido da Adriele. E como ela conhecia? Rogério tinha mandado solicitação de amizade para a menina. A menina falou assim: olha só, conversa com seu marido, não é legal ele ficar adicionando meninas assim como eu. Ele é casado. É mole ter que escutar isso de uma menina. Não sei vocês, mas a primeira coisa que eu pensei aqui nem foi na raiva, assim, de saber que estava sendo traída, até porque eu acho que no lugar da Adriele eu nem ficaria surpresa com um comportamento desse. Mas o que eu pensei foi em doença contagiosa, sexualmente transmissível. Um cara desses pode contrair uma doença e passar para a esposa, assim, em casa. Ah, nem. Ela ficou chateada, sim. Ela me falou que já não gostava mais dele, mas também não queria ser corna. Pois é, esse era só o começo. Gente, o Rogério entrou no Tinder. Isso mesmo, na cara dura. Ele entrou no Tinder, a Adriele ficou sabendo porque ela conhecia muita gente na cidade, claro. As clientes dela viram ele lá. Um homem casado no Tinder é um absurdo. Se o relacionamento não for aberto, claro. Mas absurdo mesmo é a desculpa que ele deu para ela. Ele falou para Adriele que estava no Tinder porque tinha que conhecer pessoas. Conhecer pessoas para networking.
para trabalho. Que tal? Ela ficou com muita vergonha das clientes dela. Eu não vou nem comentar. Aí apareceu um comentário no Facebook da Adriele. Ela tinha postado uma foto dela com o Rogério e um perfil fake comentou algo assim. Era uma mulher falando que tinha um caso com ele, que ele estava num monte de app de relacionamento, que ela era uma otária. Gente, eu tenho o print dessas mensagens e eu vou colocar lá no Instagram, @História de Imigrante. Eu resumi aqui, mas o conteúdo é bem mais pesado. A Adriele pensou assim: já tô sustentando esse homem há tanto tempo, aguentar um pouco mais não vai fazer diferença. Vou empurrando com a barriga. Eu aqui acho que ela não acreditou porque era um fake e tal. E por que ela fazia essa vista grossa? Porque ela estava com processo de cidadania. Ela não tinha documentação portuguesa ainda. Se ela terminasse com ele, ela ia ter que voltar para o Brasil. E era capaz dele arrumar outra ali rapidinho para sustentar ele também. Pois ela deu a entrada nos documentos dela e engoliu seco a traição. No meio disso tudo, eles tinham uma viagem paga para a Tailândia e eles foram. E a Adriele pagou tudo e outra viagem para o Brasil, que ela também pagou tudo. Pois, chegando no Brasil, eles foram ficar na casa da avó da Adriele. Eu falei lá no começo, a Adriele foi praticamente criada pelos avós, porque os pais dela se separaram quando ela tinha 9 anos. Imagina, a senhorinha com saudade da neta, fez até festa para receber, para ter a Adriele ali com ela. Eu falo de forma literal mesmo. Ela fez um churrasco para me comemorar a visita, mas deu ruim. Rogério tinha ido viajar para ver um amigo e quando chegou, como disse a Adriele, chegou virado no giraia. Era pó, coca. Chegou maluco. Se ele já tinha uma tendência a se achar a última bolacha do pacote, com esse pó todo na cabeça, ele era o rei, o imperador da cocada preta. Pois a vozinha perguntou como ele estava. E essa pergunta se transformou no começo de um pesadelo. Ela só queria saber se ele estava bem mesmo. Coitada da mulher, não tinha nem ideia do que estava acontecendo. A vozinha não sabia de nada do que acontecia com a Adriele, pois ali ele arrumou o maior barraco. Além de tratar a senhora mal, ele falou que a Adriele não tinha postura de mulher casada. É porque assim, se a Adriele chegasse perto de um homem, por exemplo, de um marido, de uma amiga, ele já brigava e dizia que esse cara queria pegar ela. Na real, não era só marido de amiga não, todo homem. Era assim lá no começo também, na época que ele não deixava a Adriele cortar o cabelo de homem, lembra? Só que ela sempre foi bem passiva, ficava quieta. Desta vez, não. Na frente da avó, ela conseguiu enfrentar o Rogério. A avó ficou assustada, claro. Achava que a neta estava feliz, viajando para todo lado, ganhando bem. Pois é, por isso que eu falo, a gente nunca sabe o que está por trás da vida das pessoas. Pois é, a gente nunca sabe. Aí, ali na conversa com a avó, chorando muito, a Adriele escutou a avó dizer: calma, minha linda, seu futuro tem coisa boa. Você vai encontrar um gringo bem lindo do olho azul. Eles cuidam tão bem das mulheres. Vai ver só, vai arrumar um gringo pra você. A vozinha tem que escutar as histórias que a gente conta aqui no podcast e vai ver que não é bem assim, né? Bom, a Adriele riu e passou. Rogério dormiu na casa de um amigo. No dia seguinte, pediu desculpas, falou que ia para um Airbnb até dar o dia da viagem e pediu para a Adriele pagar o Airbnb. Ela pagou e ainda foi ficar lá com ele. Nessa mesma semana, eles voltaram para Portugal. Aí, aqui vai acontecer uma coisa que é ainda mais absurda do que tudo que a gente escutou até agora. Chegando em Lisboa, o Rogério foi almoçar na casa de um amigo, um cara lá que ele tinha conhecido. Estava vendo uns lances de trabalho e a Adriele achou ok. A conta bancária dos dois, da Adriele e do Rogério, era conjunta. Quero dizer, ela ganhava o dinheiro sozinha e eles gastavam conjuntamente. Aí ela viu que o Rogério tinha feito uma transferência para uma mulher. Ela ligou para ele para saber o que era aquilo e ele disse que era para a tia desse amigo. Essa mulher tinha ido comprar cerveja. Beleza, até que foi escurecendo e o Rogério não voltava. Aí a Adriele foi fuçar no Instagram. Mexendo aqui e ali, ela viu nos stories de um amigo o Rogério bebendo com uma galera, inclusive uma moça que tinha pedido dinheiro para ele um tempo atrás. Então quero dizer, além de gastar o dinheiro da Adriele, ser totalmente sustentado por ela,
ele ainda pegava o dinheiro dela para dar para as amantes dele, para comprar cerveja para as amantes, para farra com os amigos. Ele nem voltou para casa, dormiu por lá mesmo. No dia seguinte, o pau quebrou. Em vez da Adriele sair por cima e colocar ele na parede, não. Ele inverteu o jogo e falou que ela não tinha nada que se meter na vida dele. Cara, eu acho que esse Rogério tinha ela na mão, porque não é possível tanto abuso. Ele até mandou ela para aquele lugar. Outro dia e outro convite. Beber com os amigos. Rogério saiu para tomar um vinho, disse que já voltava. Antes de ir, enquanto tomava banho, a Adriele viu a mochila dele aberta e tinha uma nécessaire lá dentro com, sei lá, X camisinhas. Tipo 5, não sei. Ela sentiu que tinha que contar quantas tinham, porque era o jeito dela saber se ele traía ela ou não. Porque até esse ponto aqui da história, ela não tinha certeza. Ou não queria ver. Depois que o Rogério saiu, ela rezou, pediu a Deus que iluminasse o caminho dela. Ela tinha muito medo dele, porque ele já a machucou. Rogério torceu o braço da Adriele uma vez e ele falou que ela merecia um murro na cara. Ela estava decidida. Se ela tivesse provas da traição, ela ia terminar. No dia seguinte, ela foi comprovar e, sem surpresa, era o esperado. As camisinhas não estavam lá. A Adriele foi calma, pediu para eles conversarem e terminou. O Rogério negou tudo. Chorou e falou que nunca traiu. A essa altura, ela já não sentia mais nada por ele. Só raiva. Aí tudo parecia que ia se resolver. Cada um vai para um lado e pronto. Simples assim? Não, porque a gente está falando do começo de 2020, da pandemia. Embora a Adriele pagasse todas as contas, inclusive o aluguel, o contrato estava no nome do Rogério. Aí ele não saiu. E ela também não. Eles terminaram e continuaram morando juntos. Quero dizer, nada mudou. Ele não trabalhava e a Adriele continuou fazendo progressiva. Claro que o serviço caiu pra caramba, ninguém saía de casa, pra que arrumar cabelo? Só que ela parou de colocar o dinheiro na conta conjunta. E aí o que aconteceu? Rogério despirocou o cabeção. Ah, gente, eu até gostei dessa parte. Aquela vingancinha boa, sabe? O coitado, o pobre coitado, para não falar outro nome, achou que eles iam ficar separados e que ela ia sustentar ele, o bonito. É muita cara de pau, né? Ou não, é muita confiança na capacidade de manipular, porque ele tocou o terror na vida dela. E o que a Adriele fez? Acabou dando dinheiro para ele de novo. O gostinho de vingança aqui, ó, durou pouco. Depois dessa, acho que a Adriele viu que para se livrar de verdade do marido, ela tinha que ficar longe. Ela saiu de casa, ela conheceu uma mulher super bacana, foi morar num quarto da casa dessa mulher. Parece simples eu contando aqui, depois de tanto abuso, mas eu acho que conseguir sair, conseguir se livrar de um relacionamento desses é muito difícil, porque existe toda uma dependência, nesse caso aqui, emocional. O Rogério chamava a Adriele de retardada, de burra, então ela se sentia inferior. Era como se ela precisasse dele sempre, tipo assim, você é menos que eu, agradeça por você ter uma pessoa como eu do seu lado. Tipo, se autovaloriza e diminui o parceiro. E isso cria a dependência. A Adriele chegou a pensar em procurar um psiquiatra. Quem tá dentro não vê, mas um relacionamento assim destrói uma pessoa. Em vez de julgar, o que a gente pode fazer é ser a pessoa que ajuda, que acolhe, igual essa mulher aí que apareceu na vida da Adriele. Foi coisa de Deus, viu? Porque a mulher nem cobrou aluguel. Disse assim, vamos só dividir as contas e tá tudo certo. E elas acabaram virando melhores amigas. Então, se conhece alguém que está vivendo uma situação assim, porque assim, de fora a gente identifica mais fácil do que quem está dentro. Se souber de alguém que esteja numa situação dessas, ofereça ajuda. É assim que a gente transforma uma pessoa, com empatia. Vida que segue, Rogério foi atrás da Adriele, precisava de alguém para pagar as contas, né? Se ferrou e quis ferrar ela também. Gente, esse pesadelo não acaba. A Adriele descobriu que ele fez empréstimo no banco e a conta era conjunta. Então eu nem preciso falar para quem que sobrou
essa dívida, né? O telefone dos dois também estavam na mesma conta, só que estava no nome dele. Então ela falou, vamos fazer uma coisa? Eu pago o banco, que é muito mais caro, e você paga o telefone. Não era uma divisão justa, mas era o jeito que ela encontrou de facilitar as coisas. Rogério falou, Não, não e não. Você paga tudo. é mole? Ela, claro, não concordou. O telefone está no nome dele mesmo, então ele que se exploda. Mas não foi bem assim. Ele cortou o telefone da Adriele, simplesmente desligou o telefone onde ela falava com todas as clientes. Ele praticamente acabou com a fonte de renda dela. Na hora que a gente acha que vai sentir um gostinho de vingança, vem essa. Abusivo esse homem. Vixe, e tem mais. O Rogério tinha a cara de pau de pedir dinheiro para ela, tipo 10, 5 euros. Nem era emprestado, era pedir mesmo. Ai, gente, a gente ri de ironia pura de saber que existe gente desse jeito. Ela dava porque tinha medo dele não assinar o divórcio. Era quase uma chantagem. O processo de cidadania dela não estava concluído, então para ter os documentos, ela ia aguentando essas coisas dele. Nisso, a Adriele entrou no app de namoro. Aí aqui vocês já sabem o que vai dar, né? Vocês já sabem que vai dar bom. A Adriele baixou um app da Holanda. Lembra quando ela conheceu a Holanda, que ela ficou apaixonada pelo lugar? Pois é, ela baixou um app de lá e em uma semana conheceu um gringo. Um mês depois, esse gringo foi até Portugal conhecer a Adriele. E uma observação aqui. Ela não falava nadinha de inglês, muito menos de holandês ou tcheco. O gringo morava na Holanda, mas ele era da República Tcheca. Era tudo no tradutor. Eles namoraram 1 ano e em 2021 ela se mudou para a Holanda. A documentação dela não saiu, mas ela resolveu ir assim mesmo. A Adriele desativou o Facebook, bloqueou o Rogério e todos os amigos dele no Instagram. Ela fez isso meio que para ninguém mais saber da vida dela e para o Rogério também parar de ir atrás dela. Um tempo depois, quando saiu a documentação, ela pediu o divórcio. Ela pediu, assinou a papelada e, claro, pagou todas as despesas. Eu perguntei, né, Adriele, como é que você foi cair numa cilada dessa? Ficar com um homem que desde o começo se mostrou não ser flor que se cheire, 3 filhos, 3 mulheres, detalhe, não paga pensão para nenhum e já foi até preso por causa disso e foi a Adriele que pagou ainda a fiança para ele poder sair lá da cadeia. Tem mais essa, um cara que se dizia ex-drogado, todo se achando o rei da cocada preta e depois aguentar esse desprezo, sustentar um homem, aturar a traição. Por quê? Ela me disse que quando ele chegou com o papo de ser ex-drogado, ela achou que ele era vulnerável e isso de alguma forma se conectou com ela. Por ela ser muito vulnerável, ter tido péssimos relacionamentos antes, namorado que era gay, que arrumava outra, que mentia. E com o tempo, ela acha que foi carência mesmo, medo de ficar sozinha, necessidade de atenção, de alguém que dê amor, nem que seja um pouco de amor. Eu acho que toda mulher que consegue sair de um relacionamento abusivo, em algum momento se identifica com esses sentimentos. Por isso, gente, bora gastar com psicólogo. Bora fazer terapia. Não tem grana? Tem muito vídeo, podcast na internet. Se quiser, eu até indico um podcast para vocês que eu amo. Quem quiser, fala aí que eu passo, comenta aqui que eu passo esse podcast, que é um podcast que ajuda bastante a gente se entender como pessoa e se reconhecer. E quando a gente reconhece, se conhece, entende as nossas carências, a gente acaba entendendo que o nosso comportamento é um resultado daquela carência que a gente sente. Por isso que eu falo, vai gastar? Não gasta com roupa, não, gasta com psicólogo, investe em terapia. Vamos olhar para as nossas feridas, para os nossos medos. Melhor isso do que ter alguém explorando a gente, como aconteceu aqui com a Adriele. A Adriele casou com o tcheco, casou assim, mora junto. Já tem 5 anos que os dois estão juntos. Ela me falou que ele é uma pessoa incrível. Ele sabe tudo o que aconteceu com ela e não entende como que pode existir no mundo pessoas como o Rogério. A Adriele me disse que o gringo dela é carinhoso, responsável, que não existe desrespeito e nem briga na casa dela.
Ela falou assim: Foi tudo horrível que eu passei, mas se eu não tivesse saído do Brasil, hoje eu não estava aqui, não teria conhecido meu marido. A Adriele fez tratamento para engravidar e hoje cuida do bebê deles. Uma menina linda que acordou no meio da nossa entrevista e ficou assistindo a gente conversar. Acho que ela tem 1 ano e pouquinho e é uma gracinha. E por causa do bebê, ela não trabalha, o marido é que paga tudo para ela. E não é que a roda gira? Gira e gira. E que fim deu o Rogério? Bom, a gente achou uns posts dele na internet em grupos de brasileiros e eu vou colocar lá no Instagram também. Num desses posts, que é de julho de 2024, ele fala que enfrentou problemas com enchentes do Rio Grande do Sul e pede ajuda para pagar passagem para voltar para Portugal. Ele é paulista, por que ele teria sofrido com as enchentes do Rio Grande do Sul? Uma curiosidade, tem uma parte da mensagem que é assim, abre aspas, sei que muitos não vão me levar a sério, mas saibam que eu estou com Deus e irá aparecer entre muitos alguém que fará a diferença na minha vida, fecha aspas. E tem outro post, em outubro de 2024, quer dizer, setembro, 3 meses depois, ele fala que está chegando em Portugal, deve ter conseguido a ajuda, e diz, presta atenção nisso daqui. Ele diz nesse segundo post, abre aspas, tenho dupla cidadania e quero encontrar alguém para relacionamento, casamento, caso haja empatia, respeito e conexão. E aí tem uma foto dele com os elefantes, me parece que na Tailândia. Deve ser a viagem que a Adriele pagou. Gente, para mim esse dupla cidadania é para atrair mulher que está interessada na cidadania. Aí atrai as meninas e as meninas sofrem tudo que a Adriele sofreu de novo. Ah, não. Ai, e aí, que tal? Que tal? Tá precisando de um namorado? Que tal, Rogério? Com dupla cidadania. O gostinho de vingança agora veio, hein? Fala aí, eu vou terminar com esse sabor na boca. Essa é a história da Adriele. Na semana que vem, a história também é sobre um Rogério aí da vida. Vamos aproveitar o Dia dos Namorados para contar uma história de amor. Mas para chegar lá, teve perrengue, viu? É na próxima, quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.